e falar um pouco sobre reforma previdenciária hoje, sobre as alternativas à reforma da Previdência, né? Porque e se a gente não fizer a reforma, o que que acontece? E se a gente não fizer a reforma, o que que a gente vai precisar fazer? E basicamente a gente tem umas alternativas bem ruins para o que a gente vai ter que fazer. E é justamente por causa disso que ninguém apresenta uma alternativa. Você pode perceber, quando o PT, PSOL, PCdoB falam contra a reforma, eles nunca apresentam um projeto alternativo. Eles nunca falam, olha, não tem que fazer a reforma, tem que fazer isso. Porque o isso é extremamente impopular e eu vou explicar para vocês agora o porquê. A gente tem que fazer a reforma previdenciária. Primeiro que a reforma é um sistema de pirâmide que privilegia os mais ricos, prejudica os mais pobres. Os mais pobres, quando o sistema previdenciário não se paga, você precisa tirar dinheiro do tesouro. E o dinheiro do tesouro é o dinheiro do pagador de impostos. No Brasil, como os impostos são baseados no consumo, não são nem no patrimônio nem na renda, quem mais paga proporcionalmente o imposto é o mais pobre no Brasil. O mais pobre paga mais imposto, infelizmente. E aí, esse dinheiro de imposto mais pobre vai ser utilizado depois para pagar a aposentadoria de parlamentares, juízes, promotores, servidores públicos federais e por aí vai. Ou seja, sem a reforma da Previdência, o mais prejudicado é o mais pobre e a gente precisa fazer a reforma porque chegou num ponto que está insustentável, né? Em que a gente já está tirando muito dinheiro do tesouro para pagar esse rombo previdenciário. E se a gente não fizer a reforma, a gente tem a opção, por exemplo, de aumentar imposto. Porque a gente vai ter que pagar a aposentadoria de alguma maneira. A gente não pode deixar de pagar os aposentados. Ao mesmo tempo, a gente também não pode tirar dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura ou da segurança para financiar a Previdência. Então, tirar dinheiro de onde? Aumento de impostos. Óbvio que ninguém da oposição vai falar isso, que ninguém da oposição vai propor aumento de imposto contra a reforma da Previdência, porque eles sabem que o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, não tem mais como cobrar mais imposto do brasileiro, já paga demais, já não consegue pagar. E essa é uma das consequências caso a reforma previdenciária não passe. Outra alternativa, que felizmente foi proibida já há muito tempo pela Lei de Responsabilidade Fiscal, seria a de imprimir dinheiro. Mas é simples, meu governo simplesmente vai lá, põe o Banco Central para imprimir um monte de dinheiro e a gente usa esse monte de dinheiro impresso, um monte de dinheiro novo, produzido, fabricado artificialmente, digamos assim, para pagar o rumo da Previdência. Problema disso, inflação, né? O dinheiro funciona como qualquer outra coisa, como essa caneta aqui. Se só existe essa caneta no mundo, essa caneta vale determinado valor, um valor X. Agora, se passa a existir mais duas canetas, aí você já diminuiu o valor, porque já não é tão raro, já não tem só uma, tem duas. E se você tem 3, e se você tem 4, e se você tem 5, e se você tem 6, e se você tem milhões de canetas, chega num ponto em que você compra a caneta numa papelaria por R$1. A mesma coisa acontece com dinheiro. Quando você tem pouco dinheiro no mercado, o dinheiro vale mais, porque tem menos oferta de dinheiro. Quando você tem muito dinheiro no mercado, o dinheiro vale menos. E é o dinheiro valendo menos que se chama inflação. Inflação não é que o valor das coisas está subindo, é que o valor do dinheiro está descendo e por isso tudo fica mais caro. E é claro que ninguém da oposição vai apresentar um projeto para acabar com a Lei de Responsabilidade Fiscal para a gente resolver o problema da Previdência imprimindo dinheiro, porque a gente sabe muito bem como funciona o problema da inflação, como prejudica principalmente os mais pobres que não tem como investir o dinheiro ou tirar o dinheiro do país, e como isso fez com que a gente tivesse um caos econômico aí nos anos 90 e fosse o grande desafio do país vencer o monstro da inflação. Claro que a oposição não vai falar isso. E a outra alternativa, a terceira alternativa, é a gente se endividar mais ainda, ou seja, a gente pegar mais dinheiro emprestado dos bancos nacionais, que a gente já deve muito, para que a cada ano as nossas dívidas aumente, até que chegue num ponto em que ninguém mais empresta dinheiro pra gente, porque a gente já não tem mais receita suficiente para pagar nem os juros, né? Então, ou seja, as três alternativas que a gente tem: cobrar mais imposto do brasileiro, criar inflação e prejudicar os mais pobres, ou aumentar o dinheiro que vai para o bolso de banqueiro, aumentando a nossa dívida e fazendo com que eventualmente a gente dê um calote porque a gente não vai conseguir pagar. Isso a oposição jamais vai falar para vocês, porque essas são as três alternativas caóticas, péssimas para o país e que podem afundar. Por isso que a gente fala que se a reforma previdenciária não for aprovada, o país vai para a lama, porque significa mais imposto, inflação e mais dívida.
É isso que significa. Significa você devendo, significa o seu dinheiro valendo pouco, significa você pagando mais imposto, significa serviço público não tendo dinheiro para te atender, significa você, quando atingir a idade de se aposentar, não receber a aposentadoria do governo ou pior, né? Você que já está aposentado ter parte da sua aposentadoria confiscada. E o que eu estou fazendo aqui não é apocalipse, não é terrorismo. Já aconteceu na Grécia, já aconteceu na Espanha, já aconteceu em Portugal. Não fizeram a reforma previdenciária, quebraram, tiveram de pegar de quem já estava aposentado e fazer um baita de um ajuste que aí sim teve um impacto social gigantesco e acabou a curto prazo dando um choque no país que o Brasil não precisa viver. Se a gente fizer a reforma, a gente não precisa viver esse caos que Espanha, que Grécia e que esqueci qual era o terceiro país que eu citei, Portugal viveram. É isso. A gente precisa fazer a reforma, ela é urgente, ela é mais importante do que qualquer outra pauta. Até mais, gente.